Nosso diácono José estará nos trazendo a palavra do Senhor. Não se disperse, fique atento à voz de Deus. Permita que Deus fale ao seu coração em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Graça e paz. Irmãos, eu peço que vocês abram as suas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Nós vamos ler inicialmente os versos 1 a 3. Alguns dos irmãos já até decoraram esses 3 primeiros versos, né? E é muito bom que façam isso. Vamos lá. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Graças a Deus, Senhor. Meu Pai, eu quero te pedir que me use como ferramenta nessa noite, Senhor, para que o teu divino Espírito Santo toque o meu coração a princípio e os corações da tua amada igreja, para que possamos entender a tua vontade, a mensagem que o Senhor tem para nós, Senhor. Crendo nisso, eu te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, irmãos. Bom, esses versos que nós lemos, principalmente o primeiro verso, é uma das explicações mais utilizadas sobre o que é a fé. Agora eu vou trazer para os irmãos alguns entendimentos do significado de fé que estão na palavra, mas não apenas nela. Então, a princípio, fé tem 2 origens, essa palavra. Uma palavra latina, que é fides, e vem de fidelidade, tem o sentido de ser fiel, quer dizer, aquele que não trai, aquele que não deixa de cumprir os seus compromissos tratados. Mas também tem um radical grego que é pistia, e esse sim é o verdadeiro termo que é usado aqui, que é de crença, quer dizer, aquilo em que eu creio. Agora, a fé é crer, mas acreditar não é fé. Acreditar não é fé. Acreditar é quando eu pego algo de mim, um sentimento meu, e ponho o crédito lá. Por exemplo, eu acredito que o Vasco possa vencer o Fluminense. Eu acredito nisso. Isso não tem nada a ver com fé, mas eu acredito, senão eu não torceria para ele. Por que eu tenho esse sentimento? Fui eu que coloquei esse sentimento, não veio de lugar nenhum. Não é dom de Deus, e fé é dom de Deus. Então, crer não é sinônimo de acreditar, pelo menos não é para a Bíblia. E acreditar é quando a gente vai no banco, pega aquele nosso minguado dinheirinho e coloca lá. Eu acredito em alguma coisa. Eu posso acreditar também confiança, eu posso acreditar méritos, louvores, no sentido humano do termo, quer dizer, quando eu digo fulano é muito competente naquilo que ele faz, Beltrano tem uma capacidade muito boa naquilo, então eu estou acreditando mérito, estou acreditando honra, mas isso não é crença. Crença é fé. Fé, então, para o mundo, é uma firme opinião de que algo é verdade, sem qualquer prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança depositada na ideia ou na fonte. Eu vou dar um exemplo de crença que está mais perto do que a gente chama de fé. Eu acredito que o meu pai e a minha mãe eram, de fato, meu pai e minha mãe. Mas eu não fiz exame de DNA para ter certeza disso. Eu nunca fui conferir. Em suma, eu não fiz nenhuma prova disso. Eu não tenho um teste científico.
Eu criei no que me foi dito. E acredito até hoje. Nada me faz duvidar disso. Isso já está mais perto do que seja fé e crença. Quer dizer, eu não precisei conferir se aquilo era verdadeiro para crer. Quando eu preciso conferir, nasce a dúvida. E dúvida é o oposto de fé. A dúvida não é pecado, só que ela é o oposto de fé. Vou explicar melhor. Quando eu estou tentando entender alguma coisa, é natural que eu passe pela etapa da dúvida. Se eu não questiono os meus conhecimentos prévios, eu não incorporo conhecimentos novos. Então é normal que eu duvide. A dúvida é, será que tudo que eu sabia antes era verdadeiro ou isso que eu estou aprendendo agora também é? Então eu posso até mudar de opinião enquanto eu aprendo. Então é importante que eu duvide. Se eu cegamente creio em informações que são comprováveis cientificamente, eu não sou fiel nem tenho fé. Eu sou um idiota. Eu preciso duvidar para aprender. Eu preciso me questionar e requestionar as informações que eu tinha antes para aprender. Mas fé não é aprendizado. Fé é aceitação. É de um momento para outro. Eu não tenho uma etapa em que a minha fé começa a aparecer e ela ainda não é fé. Não. A fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Ela já é fé. Então, mesmo que ela seja muito pequenininha, ela já é fé. E não é dúvida, mas é fé. Cristo disse mais de uma situação em que a fé de uns era pequena, ou de outros era grande. Nunca vi fé tão grande em Israel. Ele fala de alguém que não era do povo de Deus. Se não me engano, ele estava falando do centurião, né? Então, ele quantificou a fé. Mas ele não disse que a fé, quando fosse pequenininha, era outra coisa diferente de fé. Não, ele disse que era fé. Seja ela pequena, grande, enorme. Então eu posso fazer com que a minha fé cresça. Que interessante isso. A razão não cresce. O conhecimento cresce. E a fé também cresce. Então eu posso, com conhecimento, fazer com que a minha fé cresça. É por isso que a gente frequenta a igreja. A gente vem aprender mais da nossa fé. Esse, principalmente, é o objetivo de todas as pregações que a gente ouve. Qualquer outra coisa vem a reboque disso. Se eu não faço isso, se eu não nutro a minha fé, o que eu estou fazendo aqui? Não faz sentido. E isso não tem a ver com fidelidade. Isso tem a ver com a postura que eu me coloquei. Eu acredito, tendo prova ou não. Isso é crença, isso é fé. Se eu duvido, eu posso aprender mais. Mas se eu duvido daquilo que não tem provas e nunca terá, eu não tenho mais fé. Em suma, se a pessoa diz assim, eu duvido que Deus exista, coitado, ele vai duvidar até morrer, porque Deus é improvável. É impossível provar que Deus existe. Ninguém nunca provará a existência de Deus. A única maneira de você ter certeza que Deus existe é crendo. E aí você vai ver que realmente Deus existe. Ou seja, se você procurar razões científicas para provar que Deus existe, você não vai encontrar. Você até pode encontrar coisas do tipo design inteligente, ou os criacionismos científicos, religiosos e tudo mais. Em suma, é a ciência tentando entender por que essa coisa harmoniosa e gigantesca que é o universo é do jeito que é. Supõe-se, alguns cientistas entendem assim, isso também não é fé, que foi algo criado e que não nasceu naturalmente, que por acaso se tornou o que é. Isso é criacionismo, quer dizer, alguém desenhou o universo como a gente o vê hoje. Em suma,
tem características na criação que seriam algo próximo da prova de um Criador. Mas esse Criador não é necessariamente o nosso Deus. Não há como provar que o Deus de Israel criou. Ele não vai dar satisfação do que ele fez para ninguém nunca. Nunca. Ele não vai deixar nenhuma prova de que ele existe. Ele é. O nome dele é Eu Sou. Ele não tem que dar satisfação nenhuma, nem prova nenhuma de ciência nenhuma que ele existe. Não é isso que ele espera de nós. Ele não exige essa prova, nem espera que essa prova aconteça. Ele espera a fé. No judaísmo, que a gente pode chamar assim, a religião que precedeu o cristianismo, estou falando ainda mundanamente, tá? Crer em Deus não era algo necessariamente obrigatório, não. Crer que Deus existia não era exigido do judeu. O que era exigido é que ele obedecesse às leis desse Deus. Ele tinha que fazer o que esse Deus queria que ele fizesse. Acreditasse ele que esse Deus existia ou não, ele tinha que obedecer. Parece paradoxal a gente vendo isso hoje, não é um troço estranho, mas era assim mesmo. Não se esperava, ninguém perguntava um para o outro assim: vem cá, você acredita que Deus existe? Não. Isso não é falado em momento nenhum do Antigo Testamento inteirinho. Não se exige isso. A palavra fé, a primeira vez que ela aparece na Bíblia, está no livro de Abacuque. Tem 34 livros antes de Abacuque. Está quase acabando o Antigo Testamento, aí aparece a palavra fé. Todas as outras vezes, isso é na versão revista atualizada, tá, o que eu falei. Na revista corrigida tem uma citação em Samuel, que é 2 Samuel, que é discutível. Em suma, o que Deus estava dizendo era: me obedeçam, me obedeçam, me obedeçam, me obedeçam. Do primeiro até o último versículo do Antigo Testamento. Agora, quando vem Cristo e se faz homem, visível, tocável, a prova está na cara de Israel. E aí Israel não duvida que existe um Cristo chamado Jesus, não. Duvida que ele seja Deus. Eles não duvidaram que houve um Cristo. Não, crucifica ele aí, sacrifica ele. Isso não é isso que foi dito. Ele diz que vai ser sacrificado, então sacrifica. Ele não é Deus, era isso que eles diziam. É uma heresia ele dizer que era Deus. O cristianismo nasce nessa situação. Alguns homens dizendo que viram Deus e conversaram com Deus, e que esse Deus se fez homem, e que ele morreu, e que ele voltou da morte. Por que eles acreditavam nisso? Porque viram mesmo. Como provar que viram? Não tinha foto naquela época, ninguém andava com celular e... Não, eles disseram que viram. Em suma, para alguns poucos, essa visão foi até assustadora, porque a princípio eles não perceberam que era Jesus. Vários deles que conversaram com Jesus depois da morte não entenderam que aquele era Jesus, que era o mesmo homem que eles tinham visto antes, muito menos que fosse Deus. Então demorou muito tempo até que esse entendimento chegasse, até que a graça fosse entendida como algo que independia de mérito. Demorou muito tempo. Tomé então demorou um tempão, né? Talvez ele nunca tivesse entendido se não tivesse duvidado. Mas adiantou alguma coisa ele ter aquela prova científica de que aquele corpo tinha um furo na mão, tinha uma cicatriz de crucificação para que ele cresce? Não. Ele poderia achar que tinha sido uma mágica qualquer, ou que ele não teria morrido. Ele creu porque ele mudou. A constatação de uma realidade inexplicável fez ele aceitar que o impossível era verdadeiro. Isso é fé. Qualquer coisa diferente disso
não é fé. Então, o que é a fé cristã? São todos os ensinamentos que nós ouvimos Jesus dizer e os escritores do Novo Testamento disseram. Só que a referência para o que eles falavam sempre era a Bíblia hebraica. Na Bíblia hebraica, a palavra fé, ela tem muito mais a ver com confiança, com trato, com acordo, com parceria, do que com crença. O nome Israel vem de lutar. Você imagina você lutar com Deus? Quando a gente é moleque, a gente brinca de lutinha, né? A gente sai no tapa na brincadeira. Quer dizer, o meu amigo briga comigo, eu disputo com ele, eu tenho uma competição. Esse era o entendimento que o povo de Deus tinha de Deus. Um parceiro, alguém que eu podia provocar para que ele tivesse uma reação. Quer dizer, eu seria capaz de mudar aquele meu amigo, meu parceiro, para que ele agisse de um jeito que eu achava legal. E antes daquela situação, não. Foi assim que Moisés chegou até Deus e pediu que ele agisse de forma diferente. Isaías também tem situações em que ele clama. O próprio Abraão também lida com Deus como se fosse alguém que fosse mudar de opinião. Não é esse o entendimento que o cristão tem hoje, mas era o entendimento que eles tinham na época. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas. Vamos ler no primeiro capítulo, os versos 7 a 9. Gálatas, capítulo 1, versos 7 a 9. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega Evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Anátema não é só aquele que não crê naquilo que eu creio, não. Anátema é alguém que merece ser expulso, excomungado, banido, varrido, separado. Não devo conviver com esse que faz isso. É isso que a palavra está falando aqui. Então, no cristianismo, essa definição de quem está dentro e quem está fora é muito mais clara do que na época da lei. O cristão crê que toda a Bíblia é a palavra de Deus, sem nenhuma exceção de nenhum versículo. Eu não posso selecionar a Bíblia e dizer que tal parte me satisfaz e tal parte vai contra o que eu creio. Senão você não crê no que Deus está dizendo para você. A prova disso está em 2 Timóteo 3,16. Segunda Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a Escritura. Quando isso foi escrito, não existia o Novo Testamento. Então, se eu digo que creio no Novo Testamento, mais ainda devo crer no Antigo. Estávamos falando sobre isso ainda há pouco ali, né, pastor? Se eu digo que creio no que está entre o primeiro Evangelho e o Apocalipse, eu estou dizendo que tudo que está antes é exato. Porque o que o Novo Testamento diz é que tudo que estava escrito antes é verdadeiro. Ele só vem testificar aquela fé a partir de uma ótica completamente revolucionária para os padrões da época. De uma forma que o que era oculto se tornou óbvio, gritante.
Não é possível mais esconder Deus atrás de uma interpretação. Não é mais. Não tem um jeito de eu me encaixar e dizer assim, eu sou mais ou menos cristão. Não dá mais. Tem gente que pensa que isso é possível, mas até os hindus discordam da gente, né? Gandhi disse que se todos os cristãos fossem cristãos 24 horas por dia, ele também seria cristão. Por que ele dizia isso? Porque um dia ele foi numa igreja, chegou na porta, estava um diácono, assim, uns diáconos tipo metido a besta, igual eu, assim, e barraram o cara. Por quê? Porque o cara não estava com a roupa adequada. Não, você não pode entrar. Ele nunca mais voltou. Porque ele pensou, se o cara que está na porta, que representa toda aquela comunidade que está lá dentro, está me selecionando sem nunca ter tido nenhum relacionamento comigo, o que dirá que pôs ele aqui fora? Como é que esse povo que está lá dentro vai agir comigo? É assim que o mundo nos vê. Como alguém que tem uma verdade, mas que encapsula essa verdade. Em vez de divulgar essa verdade indubitável, não, a gente hermeticamente esconde ela em interpretações dificílimas e muito complexas. Isso é anátema. Nós mereceríamos essa expulsão que está ali em Gálatas, quando a gente começa a incorporar adendos ao Evangelho que é simples e claro. Continuando. Em Hebreus 11, no primeiro verso, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Não tira não, deixa esse slide aí. Firme convicção. Em algumas versões, em vez de estar assim, certeza de coisas que se esperam, está escrito fundamento. Por quê? Porque a palavra grega que estava ali naquele pedaço, certeza de coisas, é upostasis, que é fundamento. Quer dizer, a base na qual eu coloco a minha crença é qual? Convicção de fatos que eu não vejo. Se eu tentar colocar a base da minha fé em algo que eu vejo, pronto, eu fiz uma heresia particular. Eu acredito no que o pastor Maurício prega, no que o Zé Antônio está falando, não acredito. Isso é heresia. Eu também acredito no que o pastor Maurício prega, mas não é nele que a gente tem que colocar a nossa fé. É na palavra de Deus. Essa é a nossa firme convicção, o fundamento. Qual é o fundamento? O fundamento é Cristo. O que está dito ali é que se eu não basear a minha fé em Cristo, eu não posso basear a minha fé em nada. Porque nada mais serve de fundamento para aquilo que eu não vejo. Nada mais servirá de certeza a não ser a convicção do que eu não vejo. Alguém está vendo Cristo agora? Vendo com os olhos carnais? Alguém duvida que ele não esteja aqui? Acha que ele não está aqui? Com certeza ele está. E essa convicção vem da onde? Do que eu vejo, do que eu sinto, do que eu cheiro, do que eu toco? Não. Vem da minha fé, que é dom de Deus. Eu não tenho mérito nenhum em acreditar. Não, eu acredito muito. A minha fé cresceu à beça e se orgulha disso. Estúpido. A fé é dom de Deus. Você só permitiu que ele agisse no teu coração. Eu decido crer. É igual ao amor. Para que ele seja mandamento, eu tenho que fazer o que está dito. Então eu posso escolher: obedeço e creio, ou desobedeço. E não creio. Se eu desobedeço, eu não creio. Romanos 10, 17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. De quem é a palavra? Não é minha, e nem de nenhum pregador. A palavra é de Cristo, é propriedade de Cristo.
Essa palavra pertence a Cristo. Nenhum de nós tem ingerência nenhuma sobre ela. Até esse momento, tudo que eu falei está na Wikipedia. Sem exceção. Eu não falei uma palavrinha fora da Wikipedia. Nem as citações bíblicas. Tudo isso, se vocês botarem lá fé na Wikipedia, vocês vão ver exatamente o que eu falei até agora. Dá para acreditar na Wikipedia? Não dá. Na Wikipedia você se cadastra como colaborador. Todo mundo sabe o que é a Wikipedia? Não, a maioria talvez não saiba, mas é uma enciclopédia voluntariada. Todo mundo vai lá e escreve o que quer. Aí alguém vai e confirma e concorda ou discorda. Em suma, se você for suficientemente convincente e disser uma bobagem que muita gente acredita, aquilo vai virar lei. Porque alguém vai dizer, não, eu li na Wikipedia. E pode ser um absurdo, mas está lá. E as pessoas têm aquilo como crível. Não é. Eu não discordo de nada do que eu disse até então, mas isso não serve de fé para mim. Por quê? Também está dito lá que a gente crê nas promessas e nas ameaças. Caramba, eu creio nas ameaças? Eu creio. Mas a minha fé não se baseia nas ameaças. Não é por medo de ir para o inferno que eu escolho crer. Você vai continuar não crendo. É pela perspectiva da glória eterna, crendo nisso, é que eu creio. É num caminho de felicidade, não num caminho de medo. Por mais que a gente puna e corrija e instrua um filho, ele obedece sempre? Não. Ele não tem medo de apanhar isso? Mas tem. Mas às vezes vale a pena. Dói, mas dá-se um jeito depois. Em suma, não é pelo medo da ameaça que ninguém escolhe caminho nenhum. Senão não tinha ladrão, gente. Um monte de polícia na rua. Como é que o cara resolve roubar? O risco que ele está correndo. Você chega para uma pessoa na rua e diz assim, vem cá, você conhece Jesus, irmão? Já ouvi falar. Você sabe que você vai para o inferno se você não aceitar Jesus no seu coração? Ele vai acreditar nisso? Não vai. Não vai. Ele vai, pô, eu conheço gente muito pior do que eu e diz que é crente. E às vezes é verdade. E aí? Mas o crente vai para o céu. Mesmo que seja pior do que o bandido. Por quê? Não é por mérito que ele vai. Nem o crente, nem o bandido. O cara não precisa ser bandido para ir para o inferno. Ele iria mesmo que não tivesse feito nada errado a vida toda. Vai para o inferno. Então eu tenho que ter confiança em Deus. Esse é o aspecto mais importante da base da minha fé. Vamos ver lá no início da Bíblia, em Gênesis, capítulo 15, o verso 6. A gente pode chamar esse verso de o início de Israel. Capítulo 15, verso 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Não foi por justiça, nem pela justiça. Não, ele creu, a isso lhe foi imputado, quer dizer, ele recebeu isso para a justiça, quer dizer, para que ele fosse justificado. Abraão recebeu isso, lhe foi dado, lhe foi imputado para a justiça. Ele não merecia isso, foi dado apesar dele ser quem era. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não pense com a sua cabeça, seu débil. Reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. É Deus quem vai corrigir o teu caminho. Não é você. Não é o teu raciocínio, não é o teu intelecto, não é o teu coração enganoso, não é o que você pensa, o que você acha. É Deus. Então obedeça.
Pintou a dúvida, obedece, que a fé vai estar preservada. Será que obedece? Deus mandou, faz. Depois você vai ver se aquilo realmente era o que você pensava ou não. Não tenta enxergar no critério humano verdade nenhuma, porque não há. Não há. Jeremias 17, versos 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Ou seja, ele está ali perto de um rio, recebendo água, mas vem o calorão. E ele sente o calorão, mas ele não fraqueja, porque tem aquela água passando. De repente aquela água pode vir também, muita água, poderia até afogá-lo, derrubá-lo, não? Quantas vezes a gente vê isso, o rio vai varrendo as margens, mas ele confia, porque não há lugar melhor. Se é para apanhar de alguém, meu irmão, apanha de Deus. Se é para levar uma burdoada, leva do Senhor, não leva do mundo, não. Porque na hora que Ele te corrigir, Ele vai te levar para uma situação que é aquela melhor para você. Mesmo que estiver doendo, estiver incômodo, estiver desconfortável, se foi Deus que te levou para lá, é lá que você tem que ficar. Seja agradável ou não. Como é que eu obedeço, então? Eu tenho que estabelecer um estilo de vida que esteja dentro do que Deus quer para mim. O primeiro aspecto do estilo de vida de um cristão que está de acordo com a vontade de Deus é a humildade. Então vamos ver lá em Abacuque, capítulo 2, o verso 4. Na versão revista e atualizada é a primeira vez que aparece a palavra fé. Abacuque é o 35º livro da Bíblia. Vou esperar aí uns 15 minutos para vocês acharem. Pela reação, acho que já encontraram. Amém. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Veja bem, Deus está dizendo aí que a fé é do justo. Isso quer dizer o quê? Ele me deu a fé. Passa a ser minha. Então eu tenho que cuidar. Eu tenho que zelar. Não é a fé de Deus nele mesmo. Não vamos pensar nessa paranoia filosófica, senão daqui a pouco ninguém está entendendo nada. A fé vem de Deus para mim. E aí eu exerço essa fé. É como se Deus me desse um óculos, que agora eu posso enxergar a verdade que Ele me revelou. Antes eu não via. Agora, quem escolhe pôr o óculos e enxergar através dele é Deus? Não, sou eu. Eu tenho livre-arbítrio. Eu posso nunca pegar o óculos. Está lá. Estou vendo nada. Eu mal distingo um irmão do outro aí. Eu posso escolher ceder a essa dependência que eu tenho de Deus. E aí eu vejo a verdade. Enquanto eu não cedo, eu não exerço a humildade. Em suma, eu nem comecei a desenvolver um estilo de vida. Porque o primeiro passo é a humildade. Outro passo muito importante é o que a gente leu no início, que tem que ser com certeza, sem dúvida e com segurança. Ou seja, em Hebreus 11, versos 1 a 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, a palavra está dizendo aí que primeiro existem coisas que a gente não vê, para que depois coisas que a gente vê passem a existir. É por isso que a gente ora.
A gente não ora porque a gente vê coisas e aí a gente vai orar. Não, a gente ora porque a gente acredita que existem coisas que a gente não vê, mas Deus já está fazendo. É assim que a gente tem que orar. Se eu ficar esperando aparecer um bom resultado num exame, um bom resultado numa prova, ou um sorriso daquela menina que eu estou afim, meu irmão, você tem que orar antes dela te ver. Isso é que é fé. No dia que ela te ver, ela já vai te olhar e vai sorrir, porque você já orou. Deus já está agindo lá no coração dela. Botando a brincadeira ao lado, o que eu quero dizer? Que se eu esperar ter provas, eu não estou exercendo fé, eu estou só raciocinando, eu só estou escolhendo em que banco eu vou aplicar o dinheiro, se eu tiver algum, para que time eu vou torcer, se eu ainda for pequenininho, para não estar já contaminado por algum caminho desvirtuoso. O raciocínio me é útil, me serve para várias decisões da vida, mas não para aquilo que eu não vejo. Não serve de nada, porque o meu entendimento depende do que eu percebo, do que eu sinto, do que os meus sentidos captam. E a fé não tem nada a ver com o entendimento. Não tem a ver. É aceitação. Outro ponto muito importante no nosso relacionamento com Deus: a gratidão. Se eu tenho humildade, tenho certeza, não tenho dúvida, mas não sou grato, esse relacionamento vai ficar desequilibrado. Porque eu sempre vou estar com uma espinhazinha me incomodando, algum problema que eu acho que Deus não está vendo. Então eu tenho que ser grato até pela espinha. Tem alguma toxina sendo expulsa ali da minha pele, e ainda bem que ela está saindo. Então, mesmo o que parece me incomodar muito, pode ser Deus me livrando. Vamos ver lá em Hebreus também no capítulo 11, só que no verso 6, entender melhor o que eu estou falando. Verso 6 do capítulo 11, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, primeiro ponto, e segundo, e que se torna galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? É aquele cara que dá presente, presenteando. Se você busca, ele vai e te agrada, te presenteia, te agracia, você merecendo ou não. Se você crê que Ele existe e o busca, as bênçãos virão. É esse o sentido da palavra galardoador, aquele que presenteia. E, já disse antes, com obediência. Vamos ver a primeira de João, capítulo 5. Obediência a Deus. 1 de João, capítulo 5, versos 1 a 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Obedecer, gente, não tem outro caminho. Esse é o único caminho. Para você virar um irmão de Jesus, digamos assim, né? Que você vira filho de Deus, quando você reconhece que Jesus é filho de Deus, aí sim você vira filho de Deus, senão você era só criatura. Nesse momento, o teu relacionamento com Deus muda, que Jesus vai atuar no teu coração de uma forma que antes não atuava. O Espírito Santo de Deus passará a fazer parte do teu espírito, antes não. Como eu vivo então essa fé? Porque eu já disse quais são os preceitos, assim, as questões básicas para que eu exerça a minha fé. Mas o que eu faço?
Essa passagem que eu vou ler agora, eu aconselho que os irmãos leiam em casa, porque o capítulo 2 de Tiago inteirinho merece ser lido e relido e estudado com calma. Mas eu vou falar aqui só 4 versículos que não vão nem passar no slide, mas que eu considero fundamentais para esse entendimento, que não é só um sentimento, a fé tem que ser vivida. No verso 14 do capítulo 2 diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Essa fé não é a fé de Deus. No verso 17 diz: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. O verso 20 diz: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? E por fim, no verso 26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Não estou dizendo aqui que você, sendo bonzinho, legal a beça, super caridoso, filantropo, você exerceu por isso a sua fé. Não. Eu estou dizendo que se você crer e praticar tudo isso que Deus determina que você pratique, e se arrepender quando não for capaz de cumprir o que Ele determinou, mas se arrepender crendo que Jesus, Ele sim vai limpar os seus pecados, aí você vive a verdadeira fé. Não adianta continuar agindo do mesmo jeito. Não, agora eu já creio, então eu posso fazer qualquer bobagem. Não, não é isso. Em Romanos 4, verso 1 a 3, diz assim: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, ele não merecia nada, mesmo que tivesse feito tudo certinho, mesmo que tivesse obedecido a Deus. Também em Gálatas, no capítulo 3, versos 1 a 6, está dito: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vós aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. De novo a mesma frase. Em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Efésios 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Entendem? Eu tenho sim que praticar as boas obras, mas não são elas que me salvam, é a minha fé. A minha fé tem um propósito, ela é evangelizadora, senão ela não é a fé que Deus espera que eu viva. Em Romanos, no capítulo 1, verso 16 e 17 diz, Romanos 1, 16 e 17: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Ou seja, além da confiança em Deus, eu tenho que estabelecer um compromisso com Jesus Cristo, confiança exclusiva nele para a salvação. Só são filhos de Deus os que creem.
Em João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Só viverão eternamente os que creem. Em João 8, verso 24 está escrito: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Jesus diz aqui: se não crerdes que eu sou. Se em vez de estar em grego essa passagem tivesse em hebraico, aqui estaria o nome de Deus. Ele estaria dizendo: se não crerdes que Deus, Ele, Jesus, morrereis nos vossos pecados. Ou seja, ele nem diz assim que eu sou Deus. Não precisava. Que Deus se auto-intitula eu sou. Não tem como dizer o que Deus é. Ah, Deus é. Deus é. Por isso que ele só diz assim: se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Só serão salvos os que creem em Jesus. Em Atos 16, 30, 31 está escrito: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Eles não falam para crer em nada além disso, em Jesus. Exclusivamente os que creem nele. Em João, capítulo 14, verso 6, está escrito: respondeu-lhe Jesus. Agora ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai. Esse púlpito, isso é muitas vezes dito, né? Ele não diz ninguém vai ao Pai, ninguém chega ao... Não, ele diz vem ao Pai. Ele está dizendo para vir até Ele. Vem ao Pai, senão por mim. O que eu ganho com isso? Eu acreditei e tal. Aí quando eu morrer, eu vou para o céu. Legal. Não, irmão. A graça já se revela na tua vida agora, hoje, nesse instante exato em que você crê. Porque a tua perspectiva vai mudar completamente. É claro que a tua edificação e a tua santificação será paulatina ao longo da tua vida. Em alguns é mais rápido, em outros é um pouco mais lento. Mas no primeiro instante depois da tua conversão, você começa a ver a vida de outro jeito. Isso acontece por quê? Porque você tem acesso ao poder de Deus. Você vai virar um super-homem agora? Não, não é isso. Não é que você vai ter capacidades super desenvolvidas. Não. O que Deus faz apenas pelos filhos dele, Ele vai passar a fazer por você também. Os livramentos que Deus dá apenas para os filhos, Ele vai dar para você também. As dificuldades que antigamente você não era capaz de enfrentar, você será, porque Deus vai te dar a capacidade para enfrentar isso. Em Tiago, no capítulo 5, versos 13 a 16, tem uma das razões pelas quais eu recebo o poder de Deus. Na verdade é para que eu conforte e console aos outros, não a mim, ou não apenas a mim, mas principalmente aos outros. Tiago capítulo 5, versos 13 a 16 diz: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros
para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Que justo? Que foi justificado pela fé. Outra razão de termos acesso ao poder de Deus é para edificar e aconselhar. Também Tiago, também no capítulo 5, só que nos versos 19 e 20 está escrito: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Muitas vezes a gente aponta, né? A gente vê o pecado, olha o irmão fazendo bobagem. Raramente a gente vai lá e tenta edificar, aconselhar. A gente pensa assim, não, o pastor daqui a pouco vai lá, fala com ele. Ou pior, a gente vai lá no pastor, olha lá, o irmão lá está pecando. Aí chega para o diácono e fala, vamos orar pelo irmão que ele está pecando muito. Já fui falar com o irmão? Primeiro vai falar com o irmão. É o que Deus está mandando aqui. Você tem que ir lá aconselhar ele, minimizar o erro, cortar pela raiz, não deixar crescer. Aquilo pode virar um hábito. E aí você vai chegar lá como? Com as 4 patas em cima do coitado? Não, com amor, como Deus está mandando aqui, edificando e aconselhando. Em suma, eu tenho que dispor do poder de Deus para servir a humanidade. Não é para me servir, não é para me abençoar, não, é para abençoar a humanidade toda, crentes ou não. Quem sabe, se sendo abençoado, o ímpio não se converte. Jesus também tentou isso, não é verdade? Ele também fez milagres para aqueles que não criam nele. Curou 10, quantos voltaram? Jesus. Imagina, gente, vai curar 50 mil, vai voltar um, talvez. Se Jesus curou 10, voltou um, então não tem uma perspectiva estatística para isso. Você tem que fazer o que Deus mandou, porque essa quantidade, esse dado, essa informação que você está buscando, cabe à razão. Isso não tem nada a ver com a fé. Servindo a humanidade como? Em Mateus 17, dos versos 14 a 21, Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 14 a 21. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estareis convosco? Até quando vos sofrerei? Traze-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espelhe senão por meio de oração e jejum. A lição que Jesus dá aqui é que tem um momento em que eu tenho que reconhecer que eu sou incapaz de realizar aquilo que só Deus faz, para que Ele faça. Quando eu paro para orar, eu estou suplicando a Deus. Quando eu jejuo, eu estou abdicando de um prazer pessoal para priorizar o espiritual na minha vida. Enquanto eu continuar usufruindo dos meus deleites e esquecendo de suplicar a Deus quando eu enfrento a dificuldade,
eu vou continuar quebrando a cara. Porque não tem como eu resolver tudo. Nem de mim, muito menos da vida dos outros. Ainda bem que esse senhor chegou até Jesus e encontrou a solução. Porque isso nos serviu de exemplo até hoje. Em suma, a fé tem que ser exercida mesmo quando não há qualquer esperança concreta. No Evangelho de Marcos, capítulo 9, o verso 23 diz: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Se eu ainda não creio, eu devo pelo menos obedecer. Se tenho dúvidas, eu devo pelo menos obedecer. A obediência precede a fé. Eu não tenho que esperar crer o suficiente para me tornar obediente, porque senão eu não serei crente nunca. Eu não tenho capacidade de fazer com que a minha fé cresça por esforço próprio. Por isso que ela cresce com a pregação, porque eu ouço Deus dizendo através de um irmão, através de um pregador, o que Ele quer que eu faça e não o que eu acho que devo fazer. A fé é um dom de Deus que eu posso escolher se exerço ou se não exerço. Pois conforme eu for observando o que Deus determina que eu faça, aceitando os seus preceitos, antes que eu espere, o Espírito Santo vai me transformar. E aí quando eu percebo que enfrento uma dificuldade enorme, muito além da minha capacidade natural, eu sei que Deus está presente na minha vida. Não é mérito meu. Nunca é. É sempre Deus que faz. Em mim e em qualquer que tenha fé. Vamos louvar. Na videira, eu não temerei não. Sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só que a terra escureceu. Oh, oh, oh. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas do filho rei. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas do filho de Deus. Estamos firmados, Senhor, na tua palavra, estamos seguros em ti. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não vou temer. Eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 e a vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas do filho de Deus. Eu vou seguir com